Fala, criptonauta! Hoje nós recebemos um economista aqui, né, formado, mais um economista. A gente tem recebido aqui uma quantidade, né, de economistas grandes. Ele é formado pela IBMEC, uma das melhores escolas, né, de economia, né, do Brasil, inclusive. Ele é profissional com experiência no mercado, né, financeiro e de ativos, né, digitais. Atualmente, ele está como, né, Business Develop Representative na Bitso. Isso mesmo, uma das principais empresas, né, de criptomoedas da América Latina. Antes de ingressar na Bitso, ele trabalhou aí durante um tempo bom lá na Transfero, onde ele deu uma aprofundada nesse setor, né, de blockchain e ajudou várias empresas a utilizar ativos, né, esses ativos, né, digitais que a gente usa para fazer, né, transações a nível, né, global. Ele também acumulou muita experiência no mercado, né, financeiro, né, business to business, e tendo passado por ótimas instituições, como, por exemplo, a Oraman, né, corretora, acho que se fala assim, e o banco, né, Modal, que eu já fiz muito trade no Banco Modal, numa outra época, né, da minha vida. Ufa, né, acabou. Estamos falando dele, né, Gabriel, né, Lacerda. Seja muito bem-vindo. Obrigado. Muito prazer. Obrigado, Felipe, por estar aqui. Uma honra. Boa noite, pessoal. A honra é nossa, a honra é nossa. Antes da gente começar aqui, gente, a saber tudo, né, do Gabriel, e tem muita coisa para saber, vocês viram, né, o currículo do homem. Mari, fala para mim, quem está patrocinando, quem está pondo sates no nosso bolso aqui? Graças a Deus, mais uma semana. Valeu, Alan Chiran, Educa Real. Então, gente, se você quer saber tudo sobre Bitcoin, como, né, se proteger, por que o Bitcoin é o melhor dinheiro do mundo, como você pode guardar aquilo que você possui, o fruto, né, do seu trabalho, você pode entrar lá no Educa Real. Tem curso gratuito por lá. Você tem um livro, né, gratuito por lá. Também tem um livro pago, se você quiser ter ele dentro, né, da sua casa. O livro, inclusive, está aqui, né? Se você quiser, né, comprar o livro, tem livro por lá. Tem curso por lá. Inclusive, tem uma modalidade nova lá na plataforma, que você paga, né, uma assinatura, né, mensal e tem acesso a vários, né, conteúdos. Tem curso básico, tem curso, né, avançado. É do Alan Chiran e do Renato, né, 38. E se você quer saber mais, vai ter link, né, aqui abaixo. É só você clicar e ir lá para educareal.com. Perfeito. Ele apontou para o livro aí. Mostra para o pessoal na câmera, por favor. Aqui, ó. Esses dois livros e a Luminária Esse, ó. estão sendo concorridos aí por quem? Pelo criptonauta que mais engajar nas nossas redes no próximo mês. Então, fica de olho aí. Cacá Diniz ganhou, inclusive já recebeu, nem te falei isso. É verdade, E ele recebeu. fez até um vídeo, a gente vai postar no nosso Instagram, então dá uma olhadinha lá. E o próximo, vamos anunciar ele, o Alex Anunciato do Uruguai Hub. Alex Anunciato, lá do Uruguai Hub. Se você busca uma segunda opção de você ter uma identidade, de repente, em um outro país, para ter algum tipo de benefício, né, fiscal, você sabe que você pode ir lá para o Uruguai e, num final de semana, já resolver isso? Então, se você quer saber mais, né, sobre isso, no Uruguai, né, tem um programa, né, de incentivos de mais de 10 anos para você ter uma identidade lá no Uruguai e poder receber dinheiro sem pagar impostos se a fonte não for lá do próprio, né, Uruguai. Então, saiba mais, né, sobre isso em uruguaihub.com. Link também vai estar aqui abaixo para você. Pode ir. Maravilha. Então, agora, né, Gabriel, vamos assim, né, perguntar o que leva você bem jovem, você super jovem. Eu diria assim que o Gabriel tem a idade da Mari, uns 25, 26 anos no máximo. Eu tenho 23, eu faço 24 agora em maio. Aí, é isso. E eu tô botando para mais porque você tá com barba. Então, assim, o que leva um garoto a fazer economia no Brasil? Tipo assim, que é um país cuja uma economia é bem complexa. O que levou você a fazer isso quando você estava lá, sei lá, na adolescência, há 2 anos atrás? Exatamente, né? Bom, eu acho que o grande estalo foi quando eu estava numa aula de história, assim, aí eu comecei a ver, sei lá, Adam Smith, assim. Aí eu comecei a falar, o que é isso e etc. Porque no final a economia... quando eu falo para as pessoas que eu fiz economia, eu sinto que parece que eu coloquei um óculos. Porque... Envelheceu na hora, né? Envelheci e também o óculos de entender um pouco como a humanidade funciona, né? Porque, além desse estalo no colégio, foi uma pergunta que eu sempre me tive. Por que a gente precisa de dinheiro para sobreviver? O que é o dinheiro de fato? Aí, Mari. Viu, Mari? Não,
O Felipe Sempre faz essa essa pergunta pergunta, Mari. clássica e quando ele não faz, o convidado puxa. É assim. É isso, é isso. E aí, cara, acho que economia foi um curso que conseguiu me abrir muito isso, né? Entender o que é o dinheiro Tá. e como funciona o comportamento de nações, pessoas, o que leva a pessoa a consumir, por que tá caro, por que tá barato. E, assim, eu acho que economia, pequenas coisas como macro 1, micro 1, que são fundamentos básicos de economia, eu acho que poderia até ser ensinado em, assim, high school, curso, colégio, né? Sim, Porque- super concordo. É tão importante, né? Sim, exato. E é um tema que é presente. Qualquer pessoa hoje, ela compra, ela gasta, ela recebe salário. O que ela faz com isso? Exato. Então, não foi... A inquietação de entender do dinheiro me trouxe mais respostas do que isso. E isso, para mim, foi fantástico, né? Eu adorei. Perfeito. E assim, dentro lá, né, do BMEC, tem um espaço para estudar outras escolas ou estuda apenas aquela escola clássica que a gente tem, né, dominada no mundo, ou vai para a austríaca, vai para outras mais interessantes? Então, eu acho que o BMEC, ele não entra muito... ele é uma faculdade que te dá muita base para o mercado financeiro de fato já. Legal. Então, assim, não é difícil, por exemplo, você ver aulas de mercados capitais, mercados financeiros e valuation. Então, Interessante. isso é uma coisa que, claro, ele te dá microeconomia, macroeconomia, te dá história econômica geral, história do pensamento econômico, Tá. Ciências políticas também é uma matéria na grade da faculdade. Então, assim, por isso que eu falei, né? Parece que é um óculos que você bota, porque não é só a economia ali, você também tenta entender pensadores, Perfeito. etc. Então, respondendo a tua pergunta, Felipe, não vejo muito essa ideia de austríaca, clássica. Eu vejo... Eles dão muito embasamento, mas eles focam muito também no mercado. Perfeito. No que o mercado precisa. É isso. É isso. Tá. Você já saiu de lá fazendo estágio? Já saiu de lá com alguma proposta? Como é que foi isso? Então, se eu não me engano, eu ingressei em 2019 na Tá. faculdade. Tá. E aí, em 2019, eu já entrei numa liga de mercado financeiro, Uau. que é o CEMEC, Centro de Estudos de Mercados e Capitais. Tá. Maneiro. E lá, primeiro você tinha algumas dinâmicas para passar, né, para você fazer um treinamento, e durante esse treinamento iam escolhendo quem ficaria para fazer parte da liga. Certo. E aí eu fui fazendo, fui entendendo o que era valuation, o que era trading, back-office, como é que funcionavam algumas coisas necessárias no dia a dia de um mercado. Porque essa liga de mercado financeiro, normalmente, ela é voltada para mercado financeiro, para fazer desafios de Legal. JGP e etc. Então, eu ingressei lá, mas depois eu fui para a Orama, né? Então, no meu terceiro, quarto período aí... Orama mesmo que se Orama, fala. Orama. Ela foi, inclusive, comprada pelo BTG, ano retrasado, se eu não me engano. Quase tudo foi comprado pelo BTG. Ou pela XP. BTG e XP estão com apetite. Eu né, brinco no que mercado. eu sou XP e BTG agora, né, Felipe? Porque o Modal foi comprado pela XP e a Orama pelo BTG. Nesse pouco tempo, tu já és os dois maiores. Somente. Exato. Só. E dentro lá da Orama, como é que você, né, trabalhava? Como é que foi o primeiro cargo ali? Como é que era o seu, né, dia a dia? Então, eu entrei como comercial, né? Ah, caraca, comercial. Já uau. direto. Entrei como comercial B2B. Só que na Orama era dividido, por exemplo, tinha os Relationship Managers, que cuidavam diretamente da captação. E quando eu falo B2B no mercado financeiro tradicional, eu falo mais, por exemplo, em dar suporte para agente autônomo, para multifamily office, fundos de investimento, consultores, gestores de carteira administrada. Então, basicamente, qual era o meu dia a dia? Cara, era atender, dar suporte para toda essa equipe, né, que usava os ativos da corretora. Entendi. Então, eu fazia boleta, eu acompanhava o cadastro, né, de um cliente, de um escritório de agente autônomo. Tá. Então, era muito, assim, operacional e ia apagar incêndio. Basicamente isso. O legal, que era a prospecção, não era comigo. Claro, eu era estagiário, eu tinha que, né, Sim. aprender. Aprender ainda. Exato. E assim,
Eu não lembro de ter visto né, a Orama como para o público né, comum, né, para CPF. Ela é mais voltada realmente né, para B2B ou não? Ou ela tem investimento para quem, né, enfim, na CPF mesmo? Ela você me pegou quando que ela foi lançada, mas ela era uma das corretoras mais novas assim no mercado. Ah, ok. E aí ela veio com essa pegada mais de sim conseguir distribuir ativo para qualquer pessoa, na pessoa física, por exemplo. Alguns ativos diferenciados. Teve um fundo de ouro lá, que foi um dos primeiros fundos, assim. Interessante. Ouro mesmo, ouro físico. Ouro, né? É indexado no ouro. Entendi, né? entendi. E assim, era uma corretora boa, né? Era uma corretora boa, tanto é que ela foi comprada pelo BTG. Sim. Né? Só que assim, ela também, ela deslanchou muito focando nessa parte do B2B. Ok. Porque a XP, beleza, ela criou essa escola de gente autônoma. Claro, né? Pulverizou para todo mundo, né? Exatamente. Então, a Orama era mais um lugar para acessar ativos. E onde eles mandaram muito bem? Eles mandaram bem num produto chamado White Label. E como é que era esse White Label? Explica né? aí. Basicamente era... Beleza, você é um agente autônomo, tá? Ok. Você tem um escritório de agente autônomo. Perfeito. Mas você quer que o seu cliente se sinta na sua plataforma e não na Orama. O que a Orama fazia? Pegava logo, cor, marca... Tudo que você tem tudo da sua empresa, exatamente. do seu escritório. E fazia tudo para você. De investimento, da sua boutique de investimento. Perfeito. Então, quando o seu cliente entrava para comprar um ativo, ele já sentia no teu ambiente. Ele não sentia no ambiente da Orama. Então, achei Cara, assim... Experiência do cliente, Genial. total. Assim. Gênio. A experiência do cliente muda muito, Muito. né? Sim. Muda muito, né? Caraca, a ideia é muito e, boa. Matando a curiosidade, foi fundado em 2011 com o objetivo de alcançar pessoas físicas mesmo. Ok. Foi bem nova, né? 2011. Pô, do lado. Outro dia. Pô, Quase mais velha que o brincadeira. E aí, logo depois veio o convite para você ir né, para XP, ou para XP não, Pra Modal. virou XP, mas para Modal? Então, eu ainda estava na faculdade, acho que eu estava um ano, 2 para me formar, 2 anos para me formar. Aham. E aí, assim, me vieram no LinkedIn, uma recrutadora veio no LinkedIn falar comigo, falou, Gabriel, olha só, tô com uma vaga aqui de analista júnior, Maneiro. para tocar a parte de B2B aqui também, quer conversar? Uau. Falei, beleza, vamos Claro. trocar ideia. Aí fiz os processos, passei. Passou. E aí eu já fui, né, de estagiário para júnior, Para analista júnior. analista júnior. Uau, é um e- pulo, né? É um salto aí, é um salto. Não formado ainda, né? Exato. Não Fazendo formado, faculdade ainda, nossa. atropelando assim. Mas Nossa, eu foi sempre fui meteórico, assim. meteórico. Não, eu né? sempre quis Meteórico. botar a cara, assim. Tanto é que Legal. um dos motivos para eu ir na Orama, assim, e entrar na área comercial, olha que engraçado. A área comercial não era a área que eu vislumbrava quando eu entrei no BMAC. Interessante isso. Né? Eu sempre achei que eu ia ser o cara do mercado financeiro fundamentalista, que fica fazendo research, Pô, valuation. pensando, escrevendo os textos. Só que eu falei, cara, chegou um momento que eu falei, galera, olha só, eu não posso ficar escolhendo para onde eu vou, o que eu vou fazer. Claro. Eu quero ir pro mercado. Vamos botar no mercado e depois eu me viro. Perfeito. E aí, é isso. fui pro comercial e Gostou. só fui, assim, Ah, só gostei. Tá, mas assim, quando você fala isso, estamos falando de um jovem de geração, né, millennium, geração Z, eu não sei nem o nome dessa geração atual, né, que é da mesma da Mari, inclusive, né, inclusive é da mesma da Mari, já estou aqui Spoiler aí. revelando, olha o spoiler. E, assim, meio que a área né, comercial e dentro do mercado né, financeiro, você não tem hora para sair. Não. É a parada, tipo, sei lá. Mas assim, vou dizer que é 10 horas de trabalho fácil. Todo dia ou mais. E assim, muita gente da idade né, de vocês tá meio que naquela de abandonar emprego, de não ir, de não trabalhar, de não querer se esforçar. Como é que você encarava isso? Você via isso nos outros amigos ou não? Você nasceu com esse sangue nos olhos mesmo? De, pô, eu vou pra cima 14 horas, não tem problema, vambora. Então, é que vamos lá, os meus amigos de faculdade, eles sempre tiveram essa ideia de mercado, né? Então, Maneiro. os meus amigos lá de colégio, aquela coisa de infância, alguns foram pro mercado, mas assim, eu acho que dentro do meu universo, eu fui um dos que mais
realmente já quis trabalhar para conhecer o mercado, porque eu já tinha certeza que eu queria o mercado. Perfeito. Eu já tinha certeza que eu queria entrar no mercado financeiro para trabalhar ali. Ok. E, assim, a área comercial eu fui porque foi uma oportunidade. Realmente, a carga horária Infinita. cara, vamos mandar mensagem para você 10, 11 da noite. Assim, tem gente que não responde. Se for uma coisa fácil, cara, se também não for, eu vou falar amanhã eu confirmo, alguma coisa. Mas porque é muito ali, né? A experiência do cliente. Mas, Felipe, assim, cara, eu entendo essa questão dos millennials de não querer trabalhar. Eu sou um pouco oposto, sabe? Eu gosto, eu tenho... Desde quando, assim, eu queria ser empreendedor, né? Eu sempre falo que eu queria empreender em alguma área, porque eu vejo, assim, no futuro, assim, eu tocando algum negócio. Eu não sou muito aquele cara de corporate, de ficar lá, ser CEO, nome. Não, cara, eu gosto de criar negócio, desenvolver coisa, utilidade, entendeu? Maneiro. Agora com esse pensamento, mas antes eu só tava no mercado ali. Tava mesmo trabalhando, Mas ralando. eu gostava, porque no final, a comercial te dá uma exposição. Sem dúvida. Grande. E eu sou um cara que sempre quis aprender as coisas, né? Então, conversar com alguém, entender sobre um tema novo, pelo menos me traz muito aprendizado e muito crescimento, muito desenvolvimento. Perfeito. E no final, para mim, é isso. A vida é isso. A gente nunca para de aprender, a gente sempre vai se desenvolvendo. Não, e morre burro. Exato. É um fato. Estuda, aprende. O sábio, ele fala que... o sábio é sábio porque ele não sabe de nada, né? É isso. Ele fala que não sabe de nada. Ele entendeu que não sabe de tudo, de nada. Exato. Sabe? Um pouquinho Exato. de muito pouco. Exato. E aí, beleza. Você entrou na Modal para fazer comercial também, né, mais na parte na B2B. O que a Modal fazia na B2B? Porque ela, em vários momentos, a Modal foi muito boa, né, para trader. Sim. Pô, de mini contrato, zerou taxa, zerou isso, zerou aquilo. Tinha chuva de gente fazendo vídeo disso. Então, ela era muito forte nessa pegada, né, de CPF. Sim. Ela era muito forte. Sim. O que era, né, o B2B dela? O B2B do Modal, ele era um pouco diferente da Orama. Por quê? Né? A Orama, ela queria atacar o mercado financeiro inteiro. E quando eu falo mercado financeiro inteiro, são todos os agentes. Não é só o agente autônomo. Sim. É o gestor de carteira administrada que tem aquele cliente deles ali que tem um contrato. É um fundo de investimento que tem ali... que distribui na plataforma. Ok. No Modal, eles... Pelo menos o escopo, né, que estava no B2B, estava se criando na época. O B2B do Modal não existia muito ali. Eu fui da leva de contratação, que era a leva para empurrar o negócio, né? Dar um push, ter mais gente. Ok. E eles tocavam muito a parte de advisory só. Então, só a parte de agente autônomo. E aí era a mesma perspectiva, né? Eram os créditos bancários para Ok. né, ser uma plataforma de acesso a esse tipo de ativo, câmbio, as próprias operações que você, né, na física fazia. A gente oferecia o MetaTrader, né, o Profit Chart, gratuito, e não sei isso. o quê. Então, a gente dava essas ferramentas também para o pessoal tradar. Aham. Porque o mercado B2B, no mercado financeiro, está crescendo muito, né? Hoje em dia você está vendo cada boutique nova crescendo de agente autônomo, nascendo. Porque no final é isso. Os bancos ali, eles não vão dar muita atenção para o cara que não tem muita grana. Não tem mais de 1 milhão, 2, 3. Não, o banco tem um tamanho muito grande, né? Que 100 mil é nada para ele, 1 milhão é nada para ele. E eles têm vários negócios. Né? Estruturar crédito, Claro. tem os fundos proprietários. Então, é complexo. Por isso que eu acho que o futuro da tecnologia é microserviço, na minha opinião. Legal. Boa. Entendi. Boa. Parece que faz muito nesse sentido. Como é que você sai ali da Modal e conhece na Transfero? Você já conhecia na cripto nesse momento, Bitcoin, ou não? Como é que era isso? Eu tinha escutado falar. Vou contar minha primeira... Primeiro contato. Primeiro contato, mas também foi uma negação, tá? Foi uma negação. Eu gosto de falar que foi uma negação. Boa. É bom explicar. Claro. Eu tava na liga, e nessa liga tinha, por exemplo, as partes de treinamento. E aí, Isso na dos Modal? tópicos...
Não, na liga, faculdade. na faculdade, na Aí liga foi na financeira. faculdade mesmo. Na liga financeira, na faculdade. Meu primeiro contato foi na faculdade, pessoas falando comigo na faculdade. Certo. Mas o primeiro, de fato, assim, de explicarem pra mim o que é e etc., foi uma equipe da FRJ que veio... Maneiro. uns meninos, galera jovem, veio falar sobre o tema de Bitcoin, que era uma das matérias que a gente tinha que ter, né, naquele treinamento da liga. Aí eu, cara, maneiro e tal. Mas aí eu provoquei os caras. Eu falei assim, cara, beleza. Isso aí não... Hoje em dia tem o dólar. Por que a pessoa vai embora do dólar? Fica com Bitcoin que eu não consigo ver, não consigo fazer nada. Aí, cara, começaram a me explicar. Eu falei, cara, beleza, né? Mas é aquilo, né? Quando eu vou te explicar uma vez, você não vai internalizar. Você fala, beleza, tranquilo. E aí, veio a segunda pessoa, né, e falou de Bitcoin. Perfeito. Veio a terceira, falou de Bitcoin. Eu falei, E, cara... o preço andando, e o preço andando. O preço andando. Eu E falei, o preço cara, andando. Exatamente. Que isso também é uma influência, né? O preço Exatamente. andando. Eu falei, cara, vou comprar um negocinho aqui. Só que eu vi que tava tendo muita conversação do tema. Muita conversação. Foi a época que, em 2021 ali, Covid, pós-Covid, que deu um up deu um up absurdo. absurdo, todo mundo começou a falar. Aí o cara... Muitas pessoas vieram falar pra mim. Eu não posso negar. Perfeito. Eu não posso Boa. negar. Não tem por que Claro. não ter. Aí eu tava lá no Modal, não sei o quê, eu não tava muito feliz. Eu já sabia que a XP comprou o Modal. E sempre falam assim, né? Tá tudo bem. Mas vai ser tudo diferente. É isso, né? É outra empresa, não tem jeito. Aí eu, cara, lá no LinkedIn, aí eu fui vendo, falei, Transfero, Suíça, Zug. Estão precisando de alguém com conhecimento de mercado para fazer portfólio, não sei o quê. Eu falei, cara, o conhecimento básico ali, eu entendo minimamente. Já tinha feito aquela CPA 20, porque para mim... Legal. Isso, assim, é uma certificação básica do mercado. É básico. Mas, assim, foi um motor para eu até conseguir um estágio. Porque eu falei, cara, com o CPA 20, pelo menos eu tenho alguma conversação mais aberta para ter algum emprego. Eu tinha uns conceitos básicos, falei, beleza, vou fazer essa entrevista aí. Aí fiz a entrevista, fiz uma, duas, passei. Cara, quando eu entrei e eu comecei a olhar mais o mercado, falei, cara, esquece, isso aqui. Isso aqui é gigante Isso aqui é demais. gigante. Isso aqui é inovador. Tem futuro. Eu comprei tanta ideia, Felipe e Mari, que o meu TCC estava 40% pronto. E outra área, completamente Era diferente. um valuation. Aqui é maneiro pra caramba. Era um valuation. M&A, valuation, são temas irados. Sim. E aí... Só que eu me debrucei tanto sobre o tema que eu falei, cara, vou fazer mais Não faz valuation, mais não. sentido. Vou fazer sobre história do dinheiro e tecnologia blockchain. Uau. Porque no final, o objetivo que eu ingressei na faculdade de economia foi para saber o que é dinheiro e eu entendi Perfeito. o que é Bitcoin, que é um tema super inovador. E o mais engraçado, eu faço questão de falar isso. O meu orientador, na época, ele é o Gustavo Moreira. O Gustavo Moreira, ele foi durante alguns anos presidente do CFA Society Brasil. Ok. E ele, assim, na época, eu não sei como é que tá, porque eu não troco ideia com ele tem um tempinho, mas na época, pra ele não fazia sentido Bitcoin. Aí eu... Normal. Aí eu falei, cara, eu não vou fazer valuation porque, cara, isso aqui é muito mais interessante pra falar e pra até me desenvolver mais sobre o tema, estudar mais. Claro, né? Força você Já ia estudar, tem que escrever exatamente. sobre. Tem que escrever sobre. Exato. Aí, cara, foi paper de São Luís, foi Andrés Antonopoulos, foi uma mistura. Só que, assim, quando o teu orientador não entende do tema, tu faz sozinho, velho. Claro, é isso. E foi isso. Já é sozinho quando Nem ele vou entende. comentar, eu ia ficar quietinha. Já é sozinho Exato. quando ele Eu ia ficar entende. quietinha, mas aí tocou no assunto. Abraço, meus alunos. Não vou mandar abraço pro meu orientador, não vou ficar quietinha. Não, e eu até mando um abraço pro Pedro Meice, grande amigo meu, porque esse cara, ele foi fundamental, tanto na parte de me explicar o que é Bitcoin Maneiro. e sistemas, enfim, blockchain at all.
tecnologia e até corrigi uma parte do meu TCC. Uau. Então, assim, sou Maneiro. muito grato por ele. Adoro ele, virou amigo, assim, de vida. Maneiro. Grande abraço, Pedro. Ajudar TCC, É, padrinho de casamento, padrinho de tem filho. que ser. Não, isso. e assim, ele voltou com um PDF pra mim, tudo circulado, rabiscado. Eu falei, obrigado, Maneiro. você leu. Você Obrigado. É isso. E aí deu tudo certo no final, assim, eu apresentei a tese e... Dentro da Transfero você já estava nesse momento, quando você apresentou a Sim, tese? sim. Eu entrei na Transfero em 22 Ok. e eu me formei final de 22. Beleza. Bateu ali certinho. Bateu. Assim, como dentro lá da Transfero, que hoje é uma empresa assim absurda de grande, as pessoas não têm noção. E você vai falar um pouquinho já. Eu sei o quão grande ela é. Eu sei o quão grande ela tá. Mas assim, que ela é absurdamente grande. O que você viu quando você entrou assim dentro dela que te surpreendeu de cara? Eu não sabia do tamanho. Essa é a verdade. Eu não sabia. Eu não sabia do tamanho, assim, porque eu era leigo. O volume Eu era- financeiro que ela já estava trabalhando. E eu era leigo no quesito de tema de ativos digitais, cripto, né? Eu era leigo no sentido de, cara, eu conhecia a Binance. Ok. Ok. Ponto. Né? Porque eu era Perfeito. leigo. E aí eu fui entrando, eu fui vendo, cara, beleza, carteira de clientes grandes, etc. Mas quando eu fui ver o que de fato era Gira de volume. e o core da empresa, eu falei, cara, isso aqui é o futuro. Tecnologia é isso. Essa é a tecnologia que a gente está falando que vai se perdurar por não sei quanto tempo. Perfeito. E assim, né, explica para as pessoas o que a Transfero faz, qual o core da Transfero. Ela foi criada para... Explica essa ideia para as pessoas. Vamos lá, a Transfero ela foi criada para facilitar operações financeiras, tá? Independentemente de qual ela seja, através de blockchain, né? De tecnologia blockchain. Perfeito. E o grande use case da Transfero, que é o core, é cross-border payment. Basicamente, fazer pagamento internacional sem fricção atômica, que é o que cripto dá a oportunidade de fazer. Você envia dinheiro, chega lá, você consegue ver o registro na blockchain, Claro. consegue ver todas as etapas, então... Super Super rápido. transparente, super Tá. rápido. Dá uma ideia do modelo, né, tradicional para as pessoas não entenderem. Eu tenho 50 mil dólares no Banco Itaú. Quero mandar para o meu banco lá na UBS, lá na Suíça. Aí eu vou usar o sistema, né, Swift. Dá uma ideia para as pessoas de como é que é isso, né? Você como viveu é esse fácil. mundo, quanto tempo demora, como funciona. Dá uma ideia. Cara, então, se você tá na mesma... por exemplo, você quer mandar dólar de um país para o outro, é até significativamente mais rápido. Mas vamos dizer que eu tenho real. Eu estou, então, Exato. com Aí 300 mil reais, né? Uma ideia. Você quer mandar franco, cara. Você quer transformar isso em franco. Você vai demorar 2, 3 dias, entendeu? Assim, se o banco te adorar e seu volume for muito bom, e nem isso, cara. Porque não é só também a transação demorar, mas também a as taxa. taxas. Exato. Dá uma ideia de como é, por exemplo, taxa de Swift. Só por alto, não precisa acertar o número, não. Cara, Dá por alto. em torno de 3%. 3%. Da transação. 2,5%, 3%. Se eu mandasse de $1 milhão de Não, dólares... aí com certeza o banco o banco vai negociar um pouquinho Exato, mais. e também vai depender muito de qual moeda para onde você está indo, né? De qual moeda Ok. você tem para onde você está indo, porque tem pares que são mais líquidos, tem pares que são menos líquidos, então tudo vai depender de o que você tem e o que você quer ter no final do dia. Tá. Mas demora, tipo, 2, 3 dias úteis. Se tiver muitas conversões, com certeza, uns Sim. 2, 3 dias úteis. E ainda tem uma taxa em cima do volume total. Tem. Perfeito. Aí Enquanto vamos... na Transfero, Enquanto no Bitcoin é uma taxa única, mesmo que seja $1 bilhão de Bitcoin. Né? Mesmo que seja $1 bilhão de dólares em Bitcoin. Exato. Mas ok. Mas vamos lá, né, para dentro lá da Transfero. O que a Transfero estava fazendo para agilizar esse processo? O que ela implementou nas tecnologias de moeda própria? Então, a Transfero criou o BRZ, que foi a primeira... Que é o BRZ? Não, Aproveita e fala. Explica. perfeito. Então, BRZ foi a primeira stablecoin parada ao real. Né? E o que é stablecoin? É um ativo digital, né? Perfeito. Que você consegue criar ele na blockchain. Ok. Uma blockchain
já pode existir, igual existem várias. Várias né, blockchains tem na BRZ, né? Não tem só em uma. Exato. E você consegue manter essa paridade 1 para 1. Então, uma vez que você já está no mundo virtual, qualquer transação, swap, né, que é para uma outra moeda digital, ela é muito mais rápida. Claro. Muito mais rápido que o Swift. Então, o que ela faz, né? Ela criou esse BRZ. E aí existem, por exemplo, o STT, o STC, que são moedas pareadas, moedas stablecoins, né? Moedas digitais pareadas à moeda ao dólar, moeda fiduciária ao dólar. E ela utiliza essa infraestrutura de stablecoins. Tem parcerias bancárias em outros lugares do mundo. Claro. Né? Porque se você quer, no final, se o cliente final quiser ter outro tipo de moeda na conta bancária dele fora do Brasil, Claro. ela tem que arcar com isso. Óbvio. Então, Tem um custo também, claro. Perfeito. Então, essas parcerias são fundamentais para ter essa liquidez, né? Essa capilaridade. Certo. E a infraestrutura stables, né? Que é o futuro. Ponto. Já é o presente, vai Certo. permear. Perfeito. Então, eu poderia mandar, sei lá, um Pix, né, para Transfero, e aí isso vira BRZ dentro da Transfero, faz um ramping lá da vida. Esse BRZ compra tantos dólares numa cotação do mercado, ou seja, que não é nem a cotação que banco cobra, que normalmente ainda é maior do que a do mercado. Aí vira BRZ, aí vira dólar lá digital. Dólar digital chega no banco que vocês têm, né, parceria em vários lugares do mundo, praticamente todos, que vocês na Transfero têm. E depois disso vira a moeda que eu quiser nesse banco, porque esse banco também deve ter, né, moeda local lá e é isso. Perfeito. Perfeito. Exatamente isso. Então, é tirar o Swift da jogada. Perfeito. E colocar stables no lugar do Swift. Para acelerar o processo. Para acelerar o processo. Perfeito. E em quanto tempo isso baixava? Estamos falando de 2, 3 dias úteis às vezes. 2 dias úteis, pelo menos, em geral, quase sempre. E quanto isso baixava? Se eu fizer uma operação com a Ásia, que tem um fuso horário muito diferente... Ok. Vai ser no primeiro horário do mercado asiático, exato. Se a gente está falando de Estados Unidos ou qualquer país aqui perto, né, na América, cara, isso é 1 hora, sei lá, 2. Uau. E mesmo na Europa, se você começa de manhã, de repente no próprio dia já dava para resolver. No final do dia já tem dinheiro na conta. Uau. Surreal, né? É surreal como é que o negócio reduziu. E custo também reduzia, além disso? Cara, muito. Sim, o cara que vai pagar caro, ele vai pagar 1,5, 2. Uau. Isso se a gente tiver com uma, assim, dificuldade, se for né? um par muito difícil do outro lado. Exato. Né? Exatamente. Se o cara quisesse ela mandar para o Oman, e aí o Oman já tem uma moeda diferente, tem todo ali um bloqueio e tal. Perfeito. E dentro da Transfero, você ficou responsável por qual setor e até onde você foi antes de sair, né, para Bitso? Então, eu entrei como advisor. Basicamente, assim, eu falo muito que eu queria tanto sair do modal e entender mais desse mercado que eu entrei como B2C. Eu entrei fazendo negócio para clientes finais, que não é o meu mercado. Sim. Não é porque eu não gosto do B2C, né? Mas é porque, cara, você vender... Eu tava vendendo investimento. Perfeito. E, cara, todo mundo é diferente. Sim. Ninguém é igual. Né? E assim, eu, com o mínimo conhecimento que adquiri em economia, básico, eu entendo ali ciclos de mercado, o que pode acontecer, Quando a pessoa não entende isso, é muito fácil ela panicar, né? Então, Claro. Por isso que é meio complexo para mim. Eu gosto muito de fazer parceria. Então, eu entrei como advisor, fazendo carteira de cliente. Mas eu fui enxergando essas operações de remittance, né? Vendo que, por exemplo, empresas que não têm um CNPJ brasileiro, mas têm um CNPJ, sei lá, de Liechtenstein, com licença para fazer, né, pagamentos, conseguir entrar no Brasil sem precisar ter uma licença e usar Bitso, Transfero
Aham. para coletar pagamentos Ó, para eles. Ou seja, Sem que eles precisem ter um CNPJ incrível no isso. território. Claro, claro. Isso é, cara... Ou seja, o cliente dele vai pagar com Pix e ele vai receber na Liechtenstein tranquilamente. Isso serve tanto para o mercado... Estamos falando de tanto empresas, né, de assinatura, né, de plataformas, como estamos falando também de bets, dessas outras todas, né? Qualquer coisa. Cripto. Trade de importação e exportação. Ah, trade. Nossa. Empresas de Isso pro mercado de e-commerce. trade, para gente, pro agro. Eu acho que eles ainda não se ligaram nisso ainda. Não. Eu acho que o pessoal agro ainda não chegou no pessoal agro isso. Precisa chegar, né, Felipe? Precisa. É pequeno o nosso agro aqui. Pequeno. É um mercadinho bem... A taxa disso... Eles devem pagar umas taxas pequenas pro banco. Pouca coisa, né? Pouca coisa. Fora o crédito que rola aí dentro, que também dá pra brincar com blockchain pra... Também com DeFi, né? Com tudo isso. Então, foi isso que você foi fazendo dentro da Transfero? Primeiro fui lá como advisor, aí eu fiquei até final de 23, sendo advisor. Aí o Cláudio, que é um dos fundadores, ele falou, cara, vem trabalhar aqui comigo na Ventures. Você tem um perfil aí de querer fazer negócio, coisa diferente, que não ficar só no B2C. Pô, tem que entrevistar o Cláudio. O Cláudio também é um cara que deve ter uma história maneira. Tem que chamar o Cláudio. Tem. Aí eu vou te fazer um convite, hein, Cláudio, né? Pra tu vir aqui também, pra sentar aqui. O Marlison queria me colocar na área de payments, né? Na área de banking as a service. Mas o Cláudio falou, cara, vem trabalhar aqui que você me ajuda em banking as a service, mas você também me ajuda a trazer outros tipos de negócio usando tecnologia blockchain, que não seja só esse banking as a service para betting, para... Ok. Cara, eu fui em 2024 trabalhar e, cara... Boa. Se apaixonou. Ficando cada vez muito mais claro. Já estava muito claro para mim, só que o mercado, eu fazendo as conexões, e aí eu vou falando com gente de vários lugares, com umas soluções muito maneiras em cripto, mas que precisa de um Bitso Transfero da vida, que precisa de, vamos dizer assim, instituições, né? Vamos dizer assim, empresas para cuidar da moeda local, porque assim... Porque o pessoal tem um pessoal de cripto que é muito inteligente, mas eles estão fazendo muita parte de tecnologia. Perfeito. Eles não têm essa, por exemplo, a licença para fazer câmbio, para coletar pagamento. Perfeito. Não precisa, porque constrói o difícil e usa quem tem. Claro. Exato. E tudo isso é tão, né, regulamentado, burocrático, a parte jurídica, a parte contábil, a parte fiscal. Porque você está mexendo com o dinheiro, né, do país, você tem que prestar conta com o Banco Central. Exatamente. Tem o fisco, tem a Receita Federal. Tem uma quantidade de órgãos em cima, porque estamos falando do dinheiro que é impresso pelo país. Então, tem uma quantidade de agentes públicos aí envolvidos que, assim, é muito melhor ter uma empresa para fazer isso do que você ter que construir todo o jurídico da sua empresa com 30 mil cláusulas no contrato para fazer isso. É melhor usar uma empresa que está fazendo isso e que se preocupa com isso, especificamente. É mais inteligente, né? E vai sair caro também, né, Felipe? Não, sai muito mais barato. Economiza tempo, Economiza dinheiro. tempo, dinheiro, ganha na celeridade, bota os nets para fazer a parte que os nets faz melhor. Exatamente. E essa parte de ramp in, ramp out, usa uma empresa grande como vocês, ou como a Bitso também agora, né? E aí... Pode falar. Não, pode perguntar. Não, o que eu ia perguntar, até buscando um pouco do que vocês já estavam falando antes, é que você estava comparando aí um banco tradicional com o que eles estão fazendo hoje. E aí eu queria entender o que você pensa do futuro para os bancos tradicionais. Se você acha que eles estão ameaçados de uma certa forma, se eles estão se preocupando com o quê? Porque você falou assim, ó, o futuro está aí e tem gente ficando para trás. Já aproveitando esse gancho, dá para desassociar o banco do Estado? Banco tradicional do Estado? Boa pergunta, parte 2. Cara, já aproveitando eu assim, vamos lá. É porque você provocou muito essa questão do banco-estado. Assim, o banco, ele tecnicamente, ele... Quer um pouco mais já? Aceito, por favor. Tem aí do seu lado também, se você quiser sem gás. Você vai sem gás do teu lado. Tá bom. Com gás? Pode ser. Cara, porque o banco, ele é uma instituição financeira, né? Então, assim... Para ele ser uma instituição financeira, ele tem muitos requisitos de obrigatoriedade para cumprir. Sim.
Então, assim, acho que tudo que nasce num território, ele vai ter obrigação com o fisco, vai ter obrigação com o Estado, ou minimamente uma conversa. Porque você começa já, por exemplo, vai abrir uma PJ aqui no Rio de Janeiro. Você vai lá, você vai ter que fazer contato com a Juscerja, com as entidades. Então, cara, o banco... Por que isso, né? Porque no final ele está lidando com moeda fiduciária. Sim. Né? E quando ele concede crédito, ele está, de certa forma, imprimindo a moeda também. Perfeito. Não é? Perfeito. Então, é meio complexo isso, né? Agora, para a questão da Mari em termos de ameaça. Eu acho que não. Eu acho que... Porque, assim... Muitos podem até ver como ameaça, mas tem banco que não está vendo como ameaça. Eu até tive conversa com o banco na quinta-feira e eu já estou sabendo que eles já estão montando o Crypto as a Service deles, né? Vão fazer... Faz sentido, né? E é um banco. 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 Aham. Instituição financeira, crédito, com códigozinho tudo. no Bacen, com aquele códigozinho do Bacen. Sim, regulado, tudo. Então, assim, os bancos, eles estão... Setorizando também. Sim. E assim, é uma indústria ainda que ela é um pouco vista como high risk, né? Parece, Sim, eu entendo. Só que o futuro cada vez vai ser menos high risk, eu acho, para essa indústria, porque está tendo muita solução. Então, eu acho que os bancos, eles vão começar, sim, a oferecer cripto de forma melhor, mas eles têm que, na minha perspectiva, eles estão primeiro entendendo como é que vai fazer isso, como é que funciona esse mercado. Claro. Mas, cara, eu acho que não tem volta, sabe? Porque é uma tecnologia que reduz custo, que traz eficiência. No final, o cara quer mais margem. Claro, óbvio. Perfeito. Então, se é algo que dá mais margem para ele e o mundo inteiro tá aderindo, se esse cara não aderir, ele vai quebrar. É a minha opinião aqui, que pode ser valer igual nada, mas... Não, mas você está aqui para dar a sua opinião mesmo. Exatamente. Então, a ideia Ninguém é aqui você vai falar. te alfinetar e te criticar, não. Inclusive, deixe seu comentário aí se você também concorda com o posicionamento do Gabriel, se tem Ou alguma não. pergunta. Exatamente. Bate no Gabriel nos por comentários, favor. se você não concordar, Por bate favor. no Gabriel. Vamos gerar favor. debates aí, porque ele tá difícil. Eu te fiz a pergunta de tentar desassociar o banco, né, do Estado, porque o banco ele ficou uma coisa... O Estado e o banco são umas instituições tão né, equilibradas e tão, né, controladas que, para mim, quase não dá para desassociar. Porque o banco também emite moeda quando ele faz crédito, ele tem direito a fazer isso, reserva, né, fracionária. Exato. Aí, quando, né, o Bacen quer, ele enxuga isso, aí pede para o banco fazer sei lá, um depósito maior, uma margem maior. Mas, assim, é basicamente um braço do Estado, eu vejo dessa maneira, que é quase que não dá para desassociar. Por isso que o Estado salva banco. E quando um banco quebra, é um problema para o Estado em si, porque sumiu o dinheiro do nada. Né? Porque aquele dinheiro todo que tinha ali vai virar pó, e aquele dinheiro está em bolo de dívida, então tá altamente né, alavancado, né? Total. Como uma pessoa física vai falar com o Banco Central? Como é que ela vai ter acesso a essas coisas? Acho que o banco é uma forma de você prodigificar ativo e você também dá uma rotatividade para o financeiro daquela pessoa, porque ela não vai receber o salário através do Banco Central, assim, não tem nem como. Então, essas entidades, elas são necessárias para dar isso, essa capilaridade. Ponte, Exato, né? essa ponte. E é milenares isso, né? Circular, né? Enfim. Sim. Vai remontar aos templários, segundo a lenda. Guardava o ouro, dava um papelzinho. Aquela história toda. Exato. E, assim, como é que você sai ali, né, da Transfero? A gente teve até uma reunião, né, recente, online, que você estava na Transfero ainda. Então, foi bem recente isso. Quando é que você sai da Transfero e vai para a Bitso? E aí, explica o que é a Bitso. Então, foi bem do nada mesmo. Mas assim, a Bitso, cara... Por que Bitso, né? E o que é a Bitso? A Bitso, ela nasceu em 2014 como exchange, tá? Ela é mexicana. Sim. Pior que agora você falando, parece que eu te recordo disso aí. De ter feito conta lá nessas épocas aí lá atrás. E assim, ela é uma exchange que ela assim, a Bitso, ela
não é uma exchange. Ela nasceu como uma exchange e ela é muito, assim, uma exchange muito compliant em listagem de tokens. Ela tem uma burocracia para listar. Então, o que é bom. Que é bom, Porque sem dúvida. ela filtra os ativos que ela distribui para os clientes. Perfeito. Mas, acho que, se eu não me engano, tem uns 3 anos, 2 anos, que a Bitso ela começou a fazer o Bitso Business. Ok. O Bitso Business, basicamente, eu te dou acesso a Argentina, Colômbia, Brasil, México e, dependendo do teu modelo de negócio, dólar, numa API. Uau. Você pode receber nisso tudo. Sim. Então, pensa naquele cara que ele tem negócio em vários países da América Latina, Ok. mas ele está usando banco ainda e um banco em cada país. Uau, é verdade, é isso, né? É isso, não tem jeito. Cara, Não tem Itaú em todo lugar, não tem Banco do Brasil em todo lugar. Não tem. Essa é boa. Exato. Não tem Banco do Brasil em todo lugar. plugas a minha API Claro. e tem acesso a... E o que é bacana é que existe essa parte de cross-border, né? Então, Aham. vai facilitar muito no final do dia para o modelo de negócio do cara que quer expandir para a América Latina como um todo, ele ter acesso a várias moedas. Claro. Porque ele consegue expandir o negócio, ele consegue dar mais tração para as startups, dar mais tração para Perfeito. qualquer negócio, de fato. E aí é bem bacana aí deles, porque eles são... Cara, a Bitso tem 10% do corredor Estados Unidos-México. Uau. Pô, eu nem imagino o tamanho disso. Eu não E tenho é o maior ideia. corredor do mundo. Eu nem imagino o tamanho. Deve ser um dos maiores do mundo, isso que eu ia falar. É uma quantidade de dinheiro É uma que eu não corredor do imagino. É um volume muito alto. E a gente é banco no México. A gente é conectado diretamente com o SPEI. ok. O SPEI é praticamente o Pix daqui. Entendi. Aí a gente Funciona muito, muito, né, parecido. tem... Sim, muito parecido. Tanta aderência quanto? Oi? Tanta aderência quanto? Sim, tem. E lá é engraçado, porque é bem parecido com o Pix. Porque lá você tem a tua clave, que é como se fosse tua chave. Ok. E aí o modelo de negócio da Bitso, por ela ser um banco lá, ela consegue gerar para uma... Por exemplo, vamos falar de betting, que você tocou no assunto. Aham, que tem sim, muito sim. pagamento... Volume. Bet é gigante, pô. E o volume deles são muitas transações. Porque Sim. uma coisa é você ter, cara, eu tenho volume, mas eu atendo a galera do agro, que são menos... Bilhões, né? Mas Milhões. com menos quantidade de transação. Claro. Para uma betting da vida que gera muito volume e muita transação, eu consigo oferecer multiclave. Então, eu consigo dar várias claves Pro cara. para uma empresa. E é como se fosse um código do QR Code mesmo, do Pix. Aham. Então, você consegue, uma vez que usada, você consegue reutilizar. Perfeito. E assim, é fantástico. Então, foi mais uma virada de chave para entender um pouco mais o mercado. Eu sou muito grato pela Transfero, por tudo, por toda... Experiência, aprendizado. Eu adoro o Marlisson, adoro o Giga, adoro o Cláudio. A Fuse agora já é público. A Fuse se juntou com a Transfero, que é um dos maiores venture capitals da América Latina. E eu adoro o João, o Dan, o Alexi, o Vini. Assim, tenho uma ótima relação com todos. Mas tá precisando dar uma mexidinha. Eu sou um cara que eu não gosto de ficar muito... Não parado, mas confortável. Perfeito. Eu gosto de me desafiar muito. Perfeito. Então, se você tem, por exemplo, um negócio dentro do Brasil que você vende, vamos imaginar primeiro, vende online. Vamos imaginar que você tem algo aqui no Brasil que você vende online, mas você já botou em espanhol, já colocou em outro idioma, quer vender isso lá no México, quer vender isso na Colômbia, quer vender isso lá na Argentina também. Isso. É esse tipo de coisa que você oferece. Para o cara poder botar num gateway de pagamento lá, com uma taxa super interessante. Perfeito. O dinheiro vem para a matriz aqui, tranquilamente, transferência rápida, fácil. Perfeito. E E se ele quiser também ficar em cripto no final do dia, ele pode. Legal. Então, é isso. Existe essa conversão Tá. de moeda fiduciária, porque tem muito... Por exemplo, eu vou usar de novo o caso do e-gambling, né, das bets.
as bets, no final do dia, normalmente elas compram o STT e ficam acumulando com o STT, né? Claro. Faz sentido para elas, Exato. claro. Então, você tem tantas oportunidades de deixar o teu caixa até rendendo, Interessante. por exemplo. Uhum. Então, existem várias maneiras, mas sim... Deixar ele em dólar, o SDT, por exemplo, com um certo rendimento. É isso. A gente Legal. consegue oferecer isso também para Interessante. as empresas, né? Obviamente que não muito em larga escala, Claro. mas tudo de conversa em conversa. Mas eu acho que, assim, é muito interessante, porque a América Latina é um vamos dizer assim, é um espaço que está tendo muita quantidade de volume financeiro, importação, exportação. Sim. O crédito aqui no Brasil é gigantesco. Então, Sim. e assim, tem muita oportunidade. Eu na área, né, de marketing, né, que é uma área que eu gosto bastante de estudar, a Mari também, a Mari sabe disso, eu sempre escutei que os nossos né, hermanos aqui em volta estão tipo assim uns 3, 4 anos, se você pensar em marketing, se você pensar em negócio, atrás da gente. E isso, né, significa que você que tem uma empresa por aí, né, por exemplo, você pode estar muito na frente, a sua empresa pode nem existir uma cópia da sua empresa nesse local. Eu sempre escutei muito, né, sobre isso. É isso mesmo que as pessoas falam? Você tem visto isso já nesse pouco tempo que você está lá? Cara, é muito grande, né, a América Latina falar. Então, muito. E cada país tem muita sua peculiaridade, né? Por exemplo, se a gente pegar... Vamos fazer uma comparação entre 2 países da América Latina. Sei lá... Bolívia, que estava proibido de cripto até há pouco tempo atrás. E... sei lá... Brasil, que pode cripto. Ok. É muito diferente, cara. Então... eu acredito que sim, porque o Brasil... Falam muito do Brasil, mas o Brasil tem muita galera que tem uma ideia de empreender, uma ideia para frente. Tanto é que, se for ver, hoje qual é o maior banco da América Latina? É o BTG. BTG, sim. Pelo menos eles se vendem como o maior banco da América Latina. Perfeito. Eles compraram muita gente, é bem provável que seja assim mesmo. Brasileiro. O Mário vai dar o Google. Dá o Google, Mário, por favor, para não falar besteira aqui. Mas então, assim, eu vejo que sim, a gente está em desenvolvimento. E justamente por que cripto é interessante no mercado Latam? Moedas fracas que você consegue se expor a cripto, que vai te dar $1, pode te dar um rendimento em dólar. Perfeito. Que você vai ter muito mais benefícios de que você ficar ou segurando a tua moeda local ou colocar em algum tesouro ali do país. Então, eu acho que, assim, tem muito para se desenvolver ainda. E eu acho que a galera tá se desenvolvendo. Porque, se for ver, Mercado Livre. Uau. Mercado Livre é dos irmãos aqui do lado. Sim, da argentinos. É deles. É deles. E é gigantesco, é absurdo, é um império. Exato. Então, eu vejo, assim, da América Latina, Brasil, Argentina, muito bom. O México tá ali em cima, né? Sim. E assim, o mercado mexicano é muito grande. Não, é gigantesco. Muito. Tem muita gente. E tem muita solução também, né? De inovação. Mas eu acho que ainda, por exemplo, cara, Colômbia, Chile, Peru, Equador, Bolívia, muito para se desenvolver ainda. Muito. Então, sim, eu acho que tá, sim, em desenvolvimento, tá? E para não deixar falar besteira, não falou não. Então, BTG é o maior banco de investimentos da América Latina e o Itaú Unibanco é o maior banco privado da América Latina. Perfeito. Faz todo sentido. E já aproveitando para entender, tanto o Mercado Livre não aceita cripto, né? É uma pergunta. Eu acho que não aceita ainda, hoje já aceita. Cara, eu acho que não aceita. Nem a Amazon, né? Nem a eu Amazon acho que também não. não. A Amazon tenho certeza que não aceita. Eu compro sempre na Amazon, não lembro de aceitar. Tenho certeza que não aceita. Mas, por exemplo, tem um Mercado Pago que vende cripto. É verdade. Eles estão vendendo cripto no Mercado Pago. Engraçado isso, né? Curioso, né? E eles ainda não estão adeptos a isso ainda. Por algum motivo. Exato. E assim, existem várias soluções
que você consegue hoje plugar uma API, você deixar, você permitir com que o teu cliente, né, compre algum serviço ou algum produto, enviando a cripto dele, mas você não vai receber cripto. Você Perfeito. vai receber moeda fiduciária. Perfeito. Se você quiser receber cripto, beleza, você Também. pode receber. Pode receber também. Mas existe a solução, né, que você consegue. Então, por que não colocar essa solução? Porque, no final, eu acho que assim, as instituições, seja pequena, média, grande empresa, etc., elas podem ter um medo de segurar cripto. Sim, porque volatilidade, aquela coisa toda. Cara, bota uma opção para o teu cliente pagar em cripto e você não vai receber cripto, você vai receber reais, porque existe essa funcionalidade já no mercado. Automaticamente. Automaticamente. A Eu pessoa acho não tem que se preocupar acho com que isso. é muito falta também de conhecimento dessa parada, de como fazer e tudo mais. E para tirar a dúvida de vocês, Mercado Pago tem uma cripto, Mercado Coin, final de 2022. E aí eu fui dar uma pesquisada aqui, custa 46 centavos hoje. Mas o Mercado Livre, ele aceita cripto? Não tem achei essa resposta. Eu acho que não. Eu acho que também não. Eu Então também acho só que o não. Mercado Pago até então. E assim, como é que você está vendo, né, o mercado? Porque se a gente pegar o agro, né, que a gente acabou de falar, só o que a Bitso poderia fazer dentro do agro do Brasil é gigantesco. É um negócio assim absurdo. Tanto a Bitso quanto, né, Transfero, Antiga e tal. Qualquer Todas player. elas. É absurdo. Como você está enxergando o mercado hoje? Assim, quais são os seus melhores clientes? Quem você está buscando? Quem a Bitso Interessante. está buscando? Isso é bom. Então, essa pergunta é interessante, porque eu gosto muito de fazer parceria, buscar, né, clientes, enfim, pessoas que utilizam a solução da Bitso. Empresas, normalmente, que estão construindo soluções blockchain e querem ter alguma rampa, né, algum serviço de rampa. Perfeito. Porque quando você vai, por exemplo, para o agro, que é uma galera que só entende do agro. E Sim. só tem que entender do agro. Perfeito. Não, só tem que entender. Não, mas é o que bota o dinheiro na comida ali, Claro. paga as coisas. Então, Claro. assim, o cara, ele vai... O tempo O dele... útil dele é aprimorar aquilo, para Exato. crescer. Exato. Claro. Exato. É muito relacionamento para entrar nesse mercado de agro. Sem dúvida. E, além disso, eu acho que é, de fato, a falta de conhecimento de como pode ajudar em soluções. Sim. Então, é um mercado que, assim, muitos bancos, por exemplo, eles ficam perto porque dão crédito. Sim, O Banco do Brasil dá linha de crédito pra cacete pra agro. claro. Então, quando você tem ali um banco que, cara, já faz teu crédito, já faz teu câmbio, blá, 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 você tem que ter Tem uma desconto, solução... né? Porque volume. Exato. Você tem uma solução, cara... Pra você tirar o cara dali, você tem que vir atacar muito numa dor dele. Então, Perfeito. assim, qual é a dor dele com o banco hoje? Porque, cara, não adianta nada você falar, pô, cara, eu quero te ter como parceiro, mas o cara fala assim, não, mas eu tô muito bem aqui no Banco do Brasil, não preciso, os caras fazem tudo pra mim. Pô, o cara não tem dor, o cara tem não... credibilidade, tem a confiança, tem muitas barreiras. Ele remunera a minha conta aqui, pô, 1000% ao ano, pô, é tão bom. É aí que você pode ir permeando. Assim, cara, mas olha aqui, você viu que você tem rendimento aqui em dólar, você viu que a gente consegue um lugar, por uma via que eu acho que poderia, e é a parte de antecipações de recebíveis on-chain, que a BRX faz isso. Tá. Que aí você consegue pegar o crédito do agro do cara e, Perfeito. vamos dizer assim, criar um veículo que é como se fosse um fundo de investimento em direitos creditórios, Claro, ok. só que você não tem mais um custo de emitir esse FDIC, né, esse fundo. Perfeito. Ou emitir, por exemplo, uma debênture. Claro, esses caras eles têm grana para emitir debênture e tal, mas assim, Claro. no final você consegue diminuir o custo e tal, né? Né? Tokenizando isso Tokenizando, do cara. exato, e tal. Chamando exato. até o povo para investir nisso e ganhando uma taxa, né? Exato, exato. E aí o que é bacana, e que seria meio que um segundo argumento para essa galera de agro cara, você consegue colocar o teu crédito para qualquer pessoa do mundo investir quando você tá com token. Sim. Que é um Verdade. token. É verdade. Inclusive até, né, tokenizar a produção dele, né?
Tipo, pô, cara, eu vou coletar tanto, eu tô previsto coletar tanto, mas só que vai demorar X tempo e eu quero comprar uma máquina agora. O cara faz uma proteção aí, o famoso hedge, né? Exato, ele pode fazer hedge, exato. Vários instrumentos, vários. Então, hoje eu gosto muito de trabalhar com o pessoal que é muito cripto entusiasta, é gênio e precisa de rampa. Mas assim, cara, qualquer business no final do dia. Porque no final, movimentar dinheiro toda empresa precisa. Não tem jeito. Sim. Não tem como. Então eu consigo ser conta de pagamento para essa empresa, eu consigo coletar pagamentos para ela, eu consigo pagar alguém que, sei lá, se ela tá precisando mandar dinheiro para fora, eu faço. Então é literalmente um banco. É um banco sem ser uma instituição financeira que dá crédito e etc., mas que Exato. facilita, por meio de tecnologia, Todo tipo de capilaridade. pagamento Exato. e recebimento dessa pessoa para qualquer lugar do mundo que ela queira mandar o dinheiro ou receber. Perfeito. Perfeito. E, assim, vamos voltar mais para o mundo né, cripto né, em geral. Vamos. Eu sou um Bitcoin maximalista, né? Eu sou o cara que, se eu puder, eu vou colocar 98, 99, 99,9% de Gosto. tudo que eu tenho em Bitcoin e ponto. Não quero ter imóvel, não quero ter carro, não quero ter nada. Beleza. Posso ter com 5% que sobrou, posso ter. É isso, é isso. É isso. Mas como é que você vê isso? Você também vê isso dessa maneira, como uma lei de Gresham, melhor dinheiro, pior dinheiro, dinheiro que vai mais rápido, dinheiro que vem mais rápido? Como é que você enxerga o mundo né, de criptomoedas em geral? Não estou falando das stables, porque as stables têm uso imediato, Sim. que é essa questão. Eu sou 100% cripto. Eu não tenho dinheiro em banco. O dinheiro que eu tenho em banco é para pagar meu cartão de crédito. E eu vou começar a parar de usar meu cartão de crédito, começar a querer usar cartão de crédito on-chain. Já com cripto atrelada. Você falou do Uruguai, eu tava no Uruguai em dezembro. Legal. Eu paguei a minha viagem inteira com cartão de cripto. Eu não toquei numa nota. Um peso uruguaio. Nada. Eu só passava no cartão. De cripto. Graças a Deus, Ethereum tinha batido $4 mil. Você Então tava eu com liquidei, eu umas liquidei, eu liquidei, liquidou ali. eu liquidei não tinha um Ethereum assim, mas deu pra pagar uma viagem Deu interessante. pra pagar ali. Deu pra pagar umas contas. Deu. Comeu só uma paguei. carne, comeu uma carne. Comi a carne boa, foi. Aproveitei, tá precisando dessa viagem. Então, é isso, eu sou 100%. Eu gostaria de ter mais Bitcoin, assim, de satoshis, eu não tenho nenhuma idade, mas é porque eu gosto muito de altcoin, cara. Eu sou muito do risco, cara. Eu sou muito Tá do jovem, risco, né? cara. É isso. Tá jovem, é a questão da jovialidade, é normal. Então você tá com aquela pool, assim, de moedas mesmo. 100%. É isso. Hoje eu tô Tá pagando pra ser sodomizado mesmo, nesse caso. Tá ali com aquela pool de moedas. Não, 100%. Hoje eu tô até muito alocado. Vocês encaram como... Então, mas essa é a minha pergunta, né? Você encara elas como dinheiro, como a tecnologia ou como ambos? Pra mim, cara, porque assim, cada ativo digital tem sua peculiaridade, ponto. Perfeito. Bitcoin, pra mim, é segurança. Você Ponto. considera como reserva de valor, então? Sim. Eu deixo faço a seguinte pergunta: qual é o ativo hoje que você tem certeza que ele tem produção finita? Só o Bitcoin. Cara, aí eu falo assim, a minha segunda pergunta eu sei que pode ser também uma pergunta meio, talvez não muito boa, mas, cara, a gente tem alguns milionários no mundo. Se cada milionário quiser ter um Bitcoin, vai ter Bitcoin como. pra todo mundo? Não tem Então como. pronto. Só pelo hype já vale. E olha que assim... Quero botar um cordão com um Bitcoin aqui, dizendo que eu tenho, né? Que tem um saldo aqui, né? Que tem uma carteira pública aqui, né? Um QR Code de carteira pública, mostrando que eu tenho um Bitcoin dentro de um cordão. Eu não gosto dessa justificativa e de endossar essa fala, mas é verdade no É final um do dia. fato. Eu preciso trazer isso pra mesa. É um fato. E não é só pelo hype também, galera, porque... Sim. Governo americano e governo brasileiro. Olha que engraçado. Hoje eu vi uma matéria que é até recente. Acho que o quinto maior lugar que tem mais Bitcoin é uma comunidade budista lá em Butão. Dá uma olhada. Pesquisa aí, Mário. Dá um Google aí.
Uau. Cara, Que loucura. Que maneiro. quando eu vi isso, eu fiquei mais feliz ainda. Eu falei, que legal. Caraca, que maneiro. Que legal. Então, cara, eu acho que eu tenho certeza que é o futuro, já é o presente para mim. Hoje você consegue ter renda em dólar, em DeFi, 8%, 7%. Tem protocolo que você investe, você consegue ter airdrop. Então, você consegue fazer ir girando. Aham, Você vai perfeito. girando. Ah, pô, mas e se eu quiser, sei lá, pegar um empréstimo? Você tem a Aave aí, você bota teu Bitcoin, Perfeito. você não precisa vender teu Bitcoin, você tem que botar o teu WBTC, né? Nesse caso, sim. Perfeito. Mas tem outra, tem a Lead, Isso. que também pode fazer Exato. isso. Ou até também empresas que estão montando produtos com Bitso, Transfero, querendo montar produtos de colateral. Então você bota o Perfeito. teu Bitcoin ali, pega um empréstimo, no final do dia você paga a conta. Uhum. Então, assim, tem Exato. várias maneiras hoje de você não precisar necessariamente de vender o teu ativo. E eu não vendo Bitcoin. Bitcoin é aquilo. Eu não vendo se Bitcoin. vende Eu Bitcoin. só vou vender altcoin. Já vendi algumas altcoins. Perfeito. Trazendo então a informação aí, realmente, Butão, com 800 mil habitantes, tem mais de 12.200 bitcoins, ultrapassando El Salvador. Está em quinta posição no maior estoque de Uau. bitcoin do planeta. Botão. Aproveitando que a gente está falando de bitcoin, não nada melhor do que falar de Satoshi Nakamoto. Satoshi Então a Nakamoto. gente já pode puxar nosso evangelho. Perfeito, perfeito. A gente tem um quadro aqui no nosso canal que é tipo, se você encontrasse um livro que é os textos que o Satoshi deixou escondidos para que sejam encontrados, seja lá em 2040, 2050, 2030, que frase você gostaria de ver nesse livro, que na verdade é a frase, né, do Gabriel, mas é uma frase que você, pô, se você olhasse nesse livro e falava, caraca, essa frase Tinha que ter essa. fui eu que escrevi, basicamente, mas é o Satoshi, mas fui eu que escrevi. Qual é a frase que vai estar assinada por você lá? Uma frase, qualquer frase assim. Qualquer frase que é sua, que é pessoal sua. Cara, que difícil isso, hein, Felipe? Pô, difícil, cara. Na sua blusa tem stake your tokens, plant your seeds. É isso. Só que o problema do Bitcoin é que você não stake ele, né? Isso que é o mais bacana. Não tem como você stakear Na o Bitcoin. verdade, eu penso que você stakeia ele. É? Eu acho que sim, porque como tudo do mundo é impresso infinito, você segurar Bitcoin, valoriza o Bitcoin automático. Não, perfeito. Porque, perfeito. no fundo, perfeito. você não precisa stakear Bitcoin para gerar juros no Bitcoin. Perfeito. Eu entendi. Entendeu a lógica? Entendi a Aqui tua lógica. Todo o resto é infinito. Entendi, mas... Bitcoin que não. Entendi, perfeito, concordo, mas tem protocolo de stake, Tem né? protocolo de Proof of Stake. Aí, tá. beleza, esses protocolos Tem. aí... Cara, puxa... Pô, vocês me pegaram realmente saia justa aqui. A gente vai deixar na descrição a frase do Satoshi do Gabriel. Ah, é? Combinado? Te dá um tempinho pra pensar uma frase interessante, olha só. Mas stake your tokens and plant your seeds é uma muito excelente bom. frase. Pensando que stake de Bitcoin não é para validação. É um Perfeito. stake para você segurar mesmo moeda e deixar o mundo colapsar imprimindo dinheiro aí. É isso, gostei. Inclusive, essa ruim, música aqui não. é do Stake Easy, tá? Ah, legal. O stake do BRZ, da Transfero. É o stake do BRZ da Transfer. Boa. Salvou. Salvou. Eu Talvez. gostei, mas eu gostei mesmo. Stake your tokens and plan your seeds. É isso. É uma boa, uma boa. E deixa seu recadinho final, fala das suas redes sociais, fala como as pessoas podem procurar a Bitso, os empresários que estão aí ouvindo a gente, que querem saber mais como você pode agregar na vida deles. Tá, galera, olha, Bitso Business, acho que isso é o futuro. Então, por favor, se vocês precisarem de alguma necessidade de mandar dinheiro para fora, de receber pagamento internacional, de querer fazer transação com cripto, tem vários países aceitando operações em cripto. Vai na Bitso Business. É uma API, cara, para muitos países. E isso te dá uma capilaridade sim para o teu business. Tem gente muito, assim, fundos, muita gente olhando para isso. E quando eu falo fundos, é fundos de investimento, venture capital, ou galera grande investindo nesse tipo de solução, porque entende que é o futuro e é o presente já. Perfeito. Então, por favor, vamos parar de deixar margem na mesa e começar a dar margem pro bolso de vocês, tá? Perfeito. LinkedIn, Gabriel Lacerda. Legal.
Cara, eu não sou muito de Instagram, não, Felipe, Mário. Eu juro que eu não sou, cara. Eu não sou. A última foto que eu postei, sabe quando é que foi? Foi 2023 ou 2024, velho. Nem você Mas, surfando, nem nada disso. A última foi foi surfando na prainha e foi em 2023. Foi. Então, Porque o mais um LinkedIn. surfista nessa mesa, tá, gente? Mais um. Semana passada foi Isabela. Semana passada, isso mesmo. Isabela. Aí é Isa Coisa. Isso. E o marido dela, e agora, Gabriel. Verdade. Tá vindo muito surfista e economista pra cá. Daqui a pouco é o Felipe, gente. Mas... Se você quer ver eu surfando, gente, coloca nos comentários aqui. Vai ser um desafio bom esse aí. Cara, eu faço questão de filmar. Esse vai ser um desafio maravilhoso. E uma coisa que eu não posso deixar de falar. Por favor. Comprem Bitcoin, pelo amor de Deus. Tá barato demais. Vocês vão se arrepender, galera. Quando bater lá, máximo histórico de novo, vai todo mundo querer comprar. Compra. E assim, acho que tá tudo muito descontado. Pode cair um pouquinho ainda? Pode. Compra mais. Ponto. Inclusive, hoje caiu um pouco. Então. Caiu. Ethereum tá 1.800. Nem tem ideia. 1.800 e poucos dólares. Nem tem ideia. Mas realmente Ethereum caiu muito. Absurdamente. Barato. Eu não sou tão fã, mas sei que tá barato. Entendo que tá barato. Pela solução, que entrega. Tem coisa boa aí, galera. Vai sair da renda fixa aí, das ações. Renda fixa, se você é um cara muito conservador, compra stable e faz o yield em dólar. Perfeito. Dolarize-se, pelo amor de Deus. Mas Bitcoin primeiro, sempre. Acho que o dólar é mais pra galera conservadora, porque eu sou muito high risk, então eu não posso só pra Bitcoin, não. É isso. É 23 anos ou 24, você falou? 23, eu ainda tenho 23. Ainda tem 23. Eu tenho 23. Por pouco tempo. Pouco tempo. Quando for ao ar. Em Maio. maio. Não. Então ainda vai ser 23. Vai ser 23. Gente, nós vamos deixar todos os links dele aqui embaixo para você entrar em contato com o Gabriel. Eu tenho certeza que você deve ter adorado esse papo, né, Gabriel? É incrível. É um currículo invejável. Vai ter novos episódios, porque a Bitso com certeza está pensando em fazer coisas diferentes aqui. Vai lançar coisas maiores aqui no Brasil. Eu tenho certeza que a gente vai ter mais episódios aqui. Se você gostou, deixe seu curtir, deixe seu comentário, né, para o Gabriel ouvir, né, responder, né, compartilhe esse vídeo para as outras pessoas que ainda não entenderam que tem formas fáceis e baratas de você receber e mandar dinheiro para todo lugar do mundo e vender para outras pessoas de forma simples. E ativa o sininho para receber todas as nossas notificações. Não esqueceu, Mari, não. Não esqueci nada dessa vez. Se vocês quiserem ganhar o livro, a luminária, o mínimo sobre Bitcoin, lembra de engajar nas nossas redes. Nós estamos no YouTube, nós estamos no Twitter, nós estamos no Instagram, nós estamos no LinkedIn, nós estamos em tudo. É só se engajar em todos os lugares. Inclusive a nossa comunidade do Telegram também. Então a gente tá sempre de olho em quem tá por lá. Então, pessoal, link da Mil do Instagram e aqui embaixo na descrição. Perfeito. Bom, Gabriel, mais uma vez, muito obrigado por você ter vindo. Foi um prazer incrível estar aqui falando com você. Prazer e tem meu. muita coisa pra gente ainda discutir aí no futuro. Tenho certeza que a gente vai fazer negócio junto. Com certeza. Com certeza. Espero trazer mais novidades. Perfeito. Você vai trazer certamente. Abraço, pessoal. Valeu.